Estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então dar continuidade à potenciação. Hoje então vamos fazer as definições aí de potenciação, as propriedades básicas. Como eu já falei, né? A propriedade da potenciação nós temos aí hoje 9 propriedades, certo? Hoje nessa primeira aula referente às propriedades já é a segunda aula de potenciação, porém referente a propriedades em si, irei demonstrar 5 propriedades aqui, certo? Para vocês, para facilitar aí o aprendizado, beleza? Vamos então para a tela aqui. Vindo então para a primeira propriedade referente, será a do expoente zero. O que é que eu quero dizer com isso? Todos os casos em que o expoente de uma potência for igual a zero, independente de qual seja o valor de sua base, o resultado da potência sempre será igual a 1, mas com uma condição. Para um caso geral, sendo A pertencente ao conjunto dos números reais, com A diferente no caso de zero. Lembrando lá, ó, que nós temos A elevado a N, né? A elevado a N. O N aqui, se for igual a zero, o resultado sempre será 1. Isso aqui foi o que eu quis falar aqui, nisso que eu disse, certo? A elevado a zero sempre será igual a 1. Lembrando que A tem que ser diferente de zero, beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos. 2 elevado a zero, 931 elevado a zero e todo esse número aí elevado a zero. Sempre todos esses resultados dará igual a 1, beleza? Agora então, partindo para a segunda propriedade, o expoente unitário. Lembramos, né, que nós temos a base, que é o número de baixo, e o expoente, que é o número de cima. Então, quando o expoente for igual a 1, todas as vezes em que o expoente de uma potência for igual a 1, independente do valor da sua base, o resultado dessa potência sempre será igual ao valor da base, igual a ele mesmo. Mas com uma condição também, que A seja diferente de zero. Por quê, Emanuel? Porque se A for igual a zero, não faz nenhum sentido a gente estar querendo definir potência, pois o resultado sempre será zero. Então, A elevado a N com N, né? N aqui no caso, igual a 1. Teremos aqui dessa forma. A elevado a 1 vai ser igual a A. É como se a gente, né, todo e qualquer número que nós temos, vamos supor, 10 elevado a 1 é igual a 10. Todo e qualquer número é como se a gente tivesse um expoente aqui imaginário, certo? Imaginário 1. Então, qualquer número elevado a 1 vai dar sempre ele mesmo, com essa condição, que A tem que ser diferente de zero. Exemplos: 2 elevado a 1, 91 elevado a 1 e todo esse número elevado a 1. Todos eles sempre deu o valor da base, certo? Todos eles deram o valor da base. Essa, no caso, é a segunda propriedade referente. Agora vamos para a base unitária. Nós temos a base e o expoente, que é o número de cima. A base, no caso, sendo 1, sempre teremos como resultado 1, independente do valor do seu expoente, certo? O resultado sempre será 1, pois aqui no caso 1 elevado a n igual a 1. 1 elevado a 10 vai ser igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar igual a 1 sempre, certo? Independente do valor do seu expoente. Se o expoente for positivo ou negativo, o resultado sempre dará 1. Se o expoente for negativo, Emanuel, o que é que ia acontecer? Menos 2, vamos supor aqui que seja menos 2, né? Lembrando que a base com o expoente negativo, o que é que a gente faremos? Vamos descer ele, né? Para fazer o procedimento. Então, menos 1 sobre 2 ficará, no caso, 1 sobre 2. E lembrando, né, que nós temos um imaginário aqui multiplicando 1, então ficará 1. 1 elevado a 1 sobre 2 vai ser igual a 1, beleza? Então, isso independe
do valor do expoente ser positivo ou negativo. Exemplos no caso, 1 elevado a 7, 1 elevado a 1001 e 1 elevado a todo esse número. Resultado, todos igual a 1. Beleza? Agora com o expoente negativo, que foi aquela situação que eu falei anteriormente. Falei por cima, irei explicar melhor agora. Quando temos um expoente negativo, seu sinal poderá ser invertido, mas com uma condição, desde que a base da potência também seja invertido, certo? Como assim, Emanuel? O que foi que você quis falar com tudo isso? Eu não entendi nada. Vamos ver. A, ele tem que pertencer aos números reais e N pertencer aos números naturais, com uma outra condição, diferente de zero, certo? N não pode ser igual a zero. A elevado, no caso, a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Como assim, Emanuel? O que é que você quis dizer com isso? O que eu quis dizer é o seguinte, vamos imaginar que A elevado a menos N está sendo multiplicado por um numeral 1, certo? O 1 aqui a gente pode considerar como qualquer número multiplicado por 1, certo? Pois ele não vai fazer nenhuma diferença. Então, com isso, o que é que acontece? A gente vamos passar este termo aqui, ó, A elevado a menos 1, que está multiplicando aqui, dividindo por 1. Dividindo, no caso, por 1, ó, a gente teremos 1 sobre A elevado a N, certo? Por quê? Porque, no caso, o N estava negativo nessa circunstância. Então, vendo um exemplo aqui, 10 elevado a menos 2 será igual a 1 sobre 10 elevado a 2. Um outro exemplo, 999 elevado a menos 3 será igual a 1 sobre 999 elevado à terceira, certo? Invertemos, no caso, o sinal, consequentemente, modificamos que estava multiplicando em cima, dividindo embaixo. Vamos ver aqui dois casos especiais para essa situação, certo? Quando, primeiramente, o dividendo for diferente de 1. Para este caso, em questão, o dividendo diferente de 1, ele, no caso, tem que ser A maior do que 1. Como assim, Emanuel? Se nós temos A dividido por B, onde elevamos menos N, para o procedimento aqui, nós teremos o seguinte, para retirar o sinal de negativo do expoente, a gente troca as duas bases, inverte, né, A por B ou B por A e, consequentemente, modificaremos o sinal referente ao expoente, beleza? Vamos ver então de forma numérica. Nessa circunstância, nós temos aqui 5 sobre 8 elevado a menos 2 será igual, no caso, inverteremos o 5 pelo 8, faremos essa troca no caso aqui, ó. Consequentemente, o sinal do expoente sofrerá alteração também. Uma outra situação é 2 sobre 3, como o expoente é negativo e queremos deixar ele positivo, inverteremos os dois números, o 2 pelo 3 e o 3 pelo 2. Aí ficando então com o expoente positivo, beleza? Vamos agora para um outro caso, em que a potência é negativa. Para um caso em que temos somente uma potência negativa no denominador, este se transforma em um numerador, ao trocar o sinal da potência. Como assim, Emanuel? Se nós temos 1 sobre A elevado a menos N, será igual então a elevado a N positivo, certo? Nós não tínhamos lá antes uma situação que N estava em cima, não era isso? Negativo. Ao dividirmos, ficaria positivo, né? Ao passarmos ele para baixo, o N ficaria positivo. A mesma coisa aqui para essa circunstância. Agora só que, vamos ver um caso aqui específico, vamos exemplificar aqui. 1 sobre 5 elevado a menos N, ao
levarmos ele para cima, o expoente ficará positivo. Agora vamos ver nessa outra situação, que temos o número 4, não é mais o 1, certo? Como foi nesse caso aqui, dividido por 3 elevado a menos 8. O que é que vai fazer? O 4 vai permanecer em cima, pois o expoente é positivo, e multiplicado por 3 elevado a 8. Por quê? Porque ao subirmos o expoente ficou positivo. Emanuel, vamos supor aqui no caso agora que a gente tenhamos então a seguinte situação. Menos 4 elevado ao expoente menos 2. E no caso aqui embaixo, 5 elevado a um expoente menos 3. Então, o que é que você vai fazer aqui, Emanuel, nesse caso? Nesse caso, é só inverter os dois termos, colocar o 4 para baixo e colocar, no caso, o 5 para cima e, consequentemente, trocar os sinais dele, ficando, então, da seguinte forma. 5 elevado à terceira, dividido por 4, no caso, elevado à segunda, certo? Positivo, porque estava negativo em cima, ao descer positivo, estava negativo embaixo, ao subir positivo, beleza? Esta, no caso, é a quarta propriedade da potência. Vamos, então, para a quinta propriedade, que é produtos de potência da mesma base. O resultado do produto entre duas potências de bases iguais será sempre uma terceira potência, na qual ocorre a conversão da base e a soma dos expoentes dessa potência. Como assim, Emanuel? O que é que você quis dizer? Vamos supor que A pertence ao conjunto dos números reais. Mn pertence ao conjunto dos números naturais. Mas, Emanuel, não vi nada de A, nem M, nem N. Vamos ver agora. Aí nós temos, ó, A é a base e a base também. N e M, dois expoentes diferentes, certo? Então, nessa circunstância, quando nós temos a base igual, nós vamos manter a base e somar os expoentes, N mais M, beleza? Vamos então ver um exemplo na prática. Vamos supor que nós tenhamos x ao cubo vezes x ao quadrado. Se nós fizermos direto, né, a operação, o procedimento, teremos x ao cubo mais 2, que será igual a x mais 3 mais 2, 5, beleza? Agora, se a gente não confia, Emanuel, não estou confiando nesse procedimento, então o que é que você vai fazer para me provar que isso é verdade? X ao cubo não é x vezes x, não é isso? X vezes x vezes x. Para esse primeiro termo aqui, ó, definido aqui. Agora, no caso, x ao quadrado não é igual a x vezes x? Também defini aqui, não é isso? Então, a gente vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5x, beleza? Então, com isso, está aqui o resultado, ó, x elevado a 5, que dá o mesmo resultado aqui, beleza? Emanuel, mas você fez aí para um caso de letras, eu quero saber de números. Vamos lá. Nós temos 7 a quarta elevado a 7 a segunda. Com isso, 7 a quarta, né? Nós temos 7 vezes 7, aqui dá 1, 2, 3, 4, certo? E 7 ao quadrado, nós temos 1, 2. Então, se nós contarmos 1 a 1, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, será 7 a sexta. Mas se a gente também fizesse a soma, né? 4 mais 2, que não é o caso disso aqui, ó, igual a 6. Isso aqui nós também podemos utilizar de uma forma geral, um caso geral, certo? Para um caso com mais de dois termos. Isso facilita muito. Vamos supor que a gente tenha A elevado a N, vezes A elevado a M, vezes A elevado a P, vezes A elevado a Q. Quantas letras constantes aqui nós tenhamos, certo? Se nós tivermos aqui
1000 números aqui, vamos somar os 1000 números, mas facilitam bem mais do que nós realizar multiplicação por multiplicação, beleza? Então, ó, teremos como igualdade A elevado a todos os termos em questão, beleza? Por hoje, então, nós vimos aí essas 5 propriedades para os procedimentos matemáticos aí na parte de potenciação, que facilitará bastante vocês, agilizará no processo de cálculo e coisas relacionadas, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e na próxima aula vamos concluir essa parte aí de propriedades da potenciação, beleza?